Esse é um curso de resistência dos materiais para os cursos técnicos. Meu nome é professor Augusto, eu trabalho no Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. E a aula de hoje é uma revisão de um conhecimento precedente, um conhecimento básico para um curso de resistência dos materiais, que é como lidar com somas vetoriais e com trigonometria associada. Então, quando a gente tem grandezas escalares, né, a gente tem uma facilidade de lidar com essas grandezas escalares. Né? Então, imagine que eu tenho um volume de 300 ml e eu quero somá-lo a um outro volume de 500 ml do mesmo líquido. Né? A gente sabe que ao somar esses dois caras, eu vou ter com certeza um resultado de 800 ml somados. Né? Deixei aqui as cores separadas, claro que os líquidos se misturariam e tudo mais. Então, quando a gente tem escalares, o conceito de soma está muito associado à superposição. Eu pego duas grandezas, coloco uma empilhada em cima da outra e meço essa nova quantidade, por exemplo. Né? Eu poderia ter dois números ao longo de uma linha real, de uma reta real, um número com certo tamanho, outro número com certo tamanho, e a soma desses dois caras seria simplesmente a soma desse novo comprimento associado. Existem diversas grandezas escalares no nosso dia a dia, diversas grandezas escalares que são de muita importância para a área da mecânica. Por exemplo, tempo, temperatura, área, volume, energia, tem diversas grandezas que têm essa característica. Só que, claro, que nem tudo na vida são escalares, né? E é por isso que a gente está fazendo essa aula de revisão, nesse momento. Né? Então, tem grandezas que, para a gente caracterizar de forma adequada, a gente precisa conhecer três coisas delas. Não apenas o seu tamanho, como a gente tinha falado antes, né? 3 segundos é o tamanho de um intervalo de tempo, por exemplo. Então, o tamanho de alguma coisa, a gente está chamando isso aqui de módulo, né, a partir desse momento. Tá? Então, não basta eu saber simplesmente o tamanho dessa grandeza que eu estou tratando num certo momento. Eu preciso também saber a linha de ação, segundo a altura, que é o que a gente vai chamar de direção, e sobre essa linha de ação, para qual lado a gente está apontando essa grandeza. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que eu estou falando. Né? Tipicamente, uma grandeza vetorial vai ser representada da seguinte forma. Né? Geralmente é uma seta orientada, ela tem uma origem e ela indica o final da seta, ela tem uma pontinha indicando para qual lado ela está agindo. Né? Fica muito claro aí na tela de vocês, a linha de ação, ou seja, a direção de ação desse vetor é essa linha azul que está marcada aqui, e o tamanho do vetor é o comprimento dessa linha preta que está marcada na sua tela. Então fica muito claro por que eu preciso saber para caracterizar uma grandeza vetorial, porque eu preciso saber de todos esses componentes, o módulo, a direção e o sentido. Então, quem são essas grandezas vetoriais com as quais a gente tem que lidar no dia a dia da mecânica? Né? Então, diversas delas vocês têm familiaridade, né, de trabalhar no dia a dia. Né? Por exemplo, velocidade, aceleração. E um conceito muito importante, que é uma grandeza vetorial, para o curso de resistência dos materiais, é o conceito de forças. Né? Então, basicamente, a gente vai lidar com estruturas simples carregadas com forças. Elas estão aguentando forças para fazer a sua função que ela tem. Então, para eu entender o conceito de força, eu preciso entender melhor como que eu lido com os vetores, como eu opero vetores de maneira adequada. Tá? Então, uma pergunta muito comum que surge quando a gente está falando ou revisando esses conceitos de soma vetorial em sala de resistência dos materiais é a pergunta: como que eu sei se uma grandeza é vetorial? Tá? Então, existe uma maneira super simples de responder, né? A maneira mais complexa eu já comentei antes. Né? Se eu preciso caracterizar uma grandeza, não apenas com o seu tamanho, mas também com a sua linha de ação e sobre essa linha de ação para qual lado eu estou fazendo essa grandeza, isso claramente é uma grandeza vetorial. Mas como que eu posso traduzir isso de uma maneira mais simples? Né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Né? Você pode fazer uma pergunta super boba. Faz sentido eu perguntar para qual lado que eu estou andando? Tá? E eu vou dar um exemplo aqui. Né? Então, se eu falar para vocês que eu estou andando com 3 metros por segundo para a esquerda, isso faz sentido. Mas não faz o menor sentido eu falar para vocês que hoje estou fazendo 30 graus para baixo. Então, claramente a temperatura, aí fica muito claro o caráter escalar da temperatura. Não faz muito sentido eu falar ou associar uma temperatura com uma certa direção, certo? Então, claramente velocidade associado a uma grandeza vetorial, porém a temperatura uma grandeza escalar. Então, uma vez que eu sei o que é uma grandeza escalar, se eu tiver diversas forças diferentes aplicadas sobre uma estrutura, vai ser muito importante eu conseguir somá-las e operá-las da melhor maneira possível. Né? Muito importante são essas operações de soma e subtração, que na verdade são operações análogas. Né? A gente simplesmente, vou falar daqui a pouquinho, né? Do sinal está associado muito simplesmente ao sentido desses dois caras. Se você sabe fazer a soma, você vai saber fazer a subtração de um vetor também, já vou explicar como. Tá? Então, para somar vetores, a gente tem alguns métodos diferentes. O primeiro método que a gente aprende quando estuda isso em matemática é o método geométrico. Então, imagina que eu tenho um vetor U, desenhado aí na tela de vocês,
e um vetor v desenhado na tela de vocês. Se eu quiser fazer a soma desses dois caras, eu posso fazer no método geométrico. Então eu pego um desses dois vetores, tanto faz a ordem, então a operação de soma é comutativa, tanto faz qual dos dois eu pego primeiro. Digamos que eu pegue primeiro o vetor u, eu coloco ele no papel, e ao final do vetor u, onde está marcado aqui a pontinha da seta, eu começo a desenhar o vetor v. Então o vetor v ficou desenhado dessa forma. Então o vetor soma vai estar simplesmente da origem, onde eu comecei a desenhar, até o final, onde eu acabei. Então esse é o vetor soma, u mais v. Esse é o método geométrico. Além disso, existe outro método, que é o chamado método do paralelogramo. Então, para esses mesmos dois vetores, vamos ver o que ia acontecer. Tá? Então, se eu tivesse esses dois vetores, eu poderia começar desenhando o vetor u, como eu tinha feito anteriormente, mas no lugar de eu botar o vetor v ao final do vetor u, eu vou botar o vetor v aqui no começo do vetor u. Então, as duas origens juntas, certo? Então, como é que eu faço a soma agora nesse momento? Então, minha proposta para vocês é traçar um paralelogramo a partir desses dois vetores que estão juntos. Então, eu vou pegar uma paralela ao vetor v, que está aqui, e vou colocar essa paralela lá no lado oposto, no vetor u. Da mesma forma, eu vou pegar uma paralela ao vetor u e colocar lá na ponta, lá no vetor v. Percebe que agora eu formei um paralelogramo, né? Um formato quadrado com ângulos diferentes ali dentro. Né? Os ângulos opostos são os mesmos, mas ângulos internos diferentes. E nesse caso fica muito claro para a gente enxergar que o vetor soma vai ser simplesmente o vetor da origem de todo mundo até o final daquele paralelogramo. O vetor u mais v, a gente achou ele de duas formas diferentes. Tá bom? Então esses dois métodos eles funcionam super bem quando a gente tem dois vetores e tudo mais, só que eles não são tão úteis assim. E eu vou explicar para vocês por quê. Né? Então, mas primeiro, antes da gente falar por que eles não são tão úteis assim, imagina o que aconteceria se eu tentasse fazer esses processos de soma vetorial ou geométrica ou pelo paralelogramo, mas se eu, em vez de dois vetores eu tivesse 5 vetores. A situação ia ficar meio complicada, né? Ia ter que traçar um vetor, outro vetor, outro vetor, outro vetor. Lá pelas tantas eu me perdi no meio do caminho, como é que eu faço essa ligação entre eles? Então, a partir do momento que eu adiciono mais vetores, isso começa a ficar muito complicado de operacionalizar. Mas mais do que isso, né, mais do que o problema de lidar com mais vetores, o principal problema desses métodos mais geométricos associados, né, de desenhar um vetorzinho e procurar qual que é o vetor soma, é que ele não nos dá informações úteis, não nos dá prontamente informações úteis sobre o vetor soma. Então eu não sei qual é o tamanho, não sei qual é o módulo do vetor soma, eu não sei qual é a linha de ação dele, qual é a direção dele. O sentido eu até consigo conhecer, né? Mas eu não consigo caracterizar essa linha de ação, não sei qual é o ângulo que ela faz. Tá bom? Então, eu preciso de um método que a gente vai dizer que vai ser um método mais robusto, um método que nos dê mais informações e que dê conta de lidar com mais vetores de uma vez só. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai lembrar do nosso plano cartesiano. É muito importante vocês lembrarem lá de matemática, né? O plano cartesiano, quando a gente está trabalhando em duas dimensões, tudo que a gente for falar para esse curso, basicamente tudo vai ser feito só em duas dimensões. A gente vai brevemente mencionar coisas que acontecem em três dimensões, mas esse curso inteiro é focado em problemas bidimensionais. Tá? Então, quando a gente está num problema bidimensional, a gente pode caracterizar esse plano com duas retas perpendiculares, né, que a gente vai chamar do eixo x e o eixo y. Certo? Então, está aí na tela de vocês. E eu quero mostrar para vocês como é fácil eu usar aquela lógica do paralelogramo, aquele método anterior que eu acabei de mostrar para vocês, para utilizar, para mostrar que a soma de vetores, né, está associada a esse método do paralelogramo dentro de um plano cartesiano. Então, já vou mostrar para vocês como isso é feito. Tá? Então, antes de fazer isso, a gente vai falar um pouquinho das projeções e das componentes de um vetor. Tá? Então, quando eu tenho um plano cartesiano como esse, eu posso pegar aquele mesmo vetor u que eu tinha anteriormente, botar ele na origem, né, a origem dele na origem do meu sistema cartesiano, e eu vou fazer projeções deles sobre os dois eixos cartesianos. O que são as projeções? Eu vou tentar pegar uma sombra. Então, se eu pegar uma luz na vertical apontando de cima para baixo do vetor u, ela vai traçar uma certa linha que vai fazer essa sombra vai interseccionar o eixo x naquele ponto. Da mesma forma, se eu pegasse a luz pela lateral e apontasse para o lado de lá, a gente ia chegar e ter uma intersecção no eixo y. Essa intersecção no eixo x, se eu traçar um vetorzinho lá da origem até o ponto final, a gente vai chamar esse componente x desse vetor u de x. Da mesma forma, a gente vai chamar essa componente y do vetor de u de y. Tá bom? Por aí a gente já começa a perceber a relação com o método do paralelogramo. Se eu tivesse começado com as componentes u de x e u de y,
e tivesse utilizado o método de soma através do paralelogramo, o meu resultado seria exatamente o vetor U, que é quem eu quero tratar nesse momento. Tá bom? Então é muito importante que isso fique muito claro na cabeça de vocês, que quando a gente está falando de componentes de um vetor, claramente vai aparecer um triângulo retângulo. Desculpa. Tá? Então a gente tem, como estava desenhado anteriormente, a gente tem os componentes U de x e U de y, iniciando na origem do meu sistema cartesiano, somados elas formam um vetor U. Mas observe que eu posso pegar aquele vetor U de y e deslocar lá para o final, onde estaria aquela paralela se eu estivesse utilizando o método do paralelogramo. E ao fazer isso, claramente, eu fiz surgir um triângulo retângulo. Tá? E fazer surgir um triângulo retângulo é algo muito útil em qualquer meio, em qualquer tema que lide com matemática. Tá? E por que isso é muito útil que isso aconteça? Né? Num triângulo retângulo, a gente já conhece um dos ângulos dele. A gente já sabe que aquele ângulo de base ali tem um ângulo de 90 graus. E utilizando as propriedades de trigonometria, a gente consegue saber que os dois outros ângulos internos, então, eles não são independentes. Se eu souber um deles, eu já sei o outro ângulo, e além disso eu tenho outras propriedades. Né? Então, eu já sei, por exemplo, que alfa mais beta indicados aqui nesse triângulo, somados alfa mais beta dão 90 graus. Isso eu já sei de antemão. E além disso, eu sei de um monte de outras coisas das teorias de trigonometria. Tá? Quando eu estou dentro de um triângulo retângulo como esse, a partir do momento que eu identifiquei, vamos tratar daquele ângulo θ que está aqui pertinho de mim. A partir desse ângulo θ, eu consigo identificar os lados desse triângulo com nomes que vocês já conhecem. Né? Então, o ângulo que está oposto a ele, eu vou chamar de cateto oposto, vou encurtar aqui por CO. O ângulo que está colado a esse ângulo θ, o lado que está colado a esse ângulo θ, eu vou chamar de cateto adjacente. E, como sempre, o lado maior de um triângulo vai ser chamado de hipotenusa. Com esses nomes, a gente já sabe, né, dentro de um triângulo retângulo, que valem as relações trigonométricas das principais funções trigonométricas. E elas vão ser o seno, né, então, para o ângulo θ, o seno de θ é caracterizado, o valor do seno de θ é dado pela relação entre os comprimentos do cateto oposto e da hipotenusa. Então, o cateto oposto dividido por hipotenusa vai dar o seno desse ângulo. Adicionalmente, a outra função de cosseno é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa desse ângulo. E, finalmente, a relação de tangente vai ser dada pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Todas essas funções eu posso utilizar para resolver meus problemas ao longo do curso de resistência dos materiais. Sempre que eu fizer aparecer um triângulo retângulo, eu posso utilizar essas relações. E, além do mais, outra coisa que é muito útil que a gente pode utilizar é utilizar o teorema de Pitágoras, né, que nos diz sempre que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, tudo isso são coisas que vocês já viram em algum momento da vida de vocês, em algum curso de matemática, espero, e que vão ser muito úteis quando a gente estiver lidando com grandezas vetoriais, tanto em resistência dos materiais como em qualquer outra disciplina que se ocupar de grandezas vetoriais. Certo? Então, uma coisa importante de você saber é que quando você sabe duas das coisas independentes de um triângulo, você consegue descobrir as restantes. Então, o que eu falei para vocês que são coisas independentes de um triângulo? Né? São o cateto oposto, o cateto adjacente, a hipotenusa e um dos ângulos internos. Então, dessas quatro coisas. Se eu souber duas dessas coisas, eu consigo descobrir as outras duas utilizando aquelas funções que eu mostrei anteriormente. Isso é um exercício bacana para vocês. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver a hipotenusa e o valor de um ângulo interno, eu consigo descobrir facilmente o tamanho de um dos catetos. Essa vai ser uma operação que eu vou mostrar para vocês que vai ser muito, muito útil daqui a pouco. Tá? Mas também eu posso ter o valor de um dos catetos e o valor da hipotenusa, e eu consigo achar o valor do outro cateto utilizando Pitágoras e achar o valor dos ângulos internos também fazendo uma função inversa, né? O seno inverso de um certo ângulo, eu já sei quanto é que vale aquele valor e eu consigo descobrir qual é o ângulo. Isso é uma função que está disponível, tanto o arco seno, quanto o arco cosseno, quanto o arco tangente, qualquer uma dessas funções, né? Seno a menos 1, cosseno a menos 1, tangente a menos 1, todas essas estão disponíveis em qualquer calculadora científica, mesmo as do celular. Tá? Então eu proponho que vocês treinem um pouquinho suas habilidades com os triângulos ao lado. Tá? Eu vou fazer aparecê-los todos aqui. E eu quero que vocês descubram as coisas que não estão indicadas nesse triângulo, né, a partir das coisas que já estão indicadas. Então aí a gente tem triângulos diferentes. A gente tem triângulos para os quais a gente conhece os dois catetos. Eu quero que você descubra a hipotenusa e um dos ângulos internos. Tem um triângulo que eu conheço a hipotenusa e um dos ângulos internos. Descubro os dois catetos. Um cateto e um ângulo. Descubro o outro cateto e a hipotenusa. E finalmente um cateto e a hipotenusa também, numa outra posição, descubro os ângulos desses. Tá? Então, uma boa maneira de praticar aí se você está craque nas suas funções trigonométricas que aprendeu há muito tempo atrás. Então, voltando agora, né? Lembrando que a gente está querendo falar sobre soma vetorial.
Eu precisava só falar das propriedades trigonométricas, que a gente vai começar a utilizar elas a partir de agora. Tá? Mas vamos voltar agora para aquele triângulo anterior, que mostrava a decomposição do nosso vetorzinho U em componentes o x e o y. Então observe o seguinte, com relação àquele ângulo alfa que está desenhado ali, o ângulo entre o vetor U e a horizontal, eu posso utilizar aquele ângulo e aplicar, por exemplo, uma das funções trigonométricas que eu tinha mostrado anteriormente para descobrir quanto é que vale o valor de um desses catetos. Então, é uma situação muito comum, né? Tem uma estrutura, tem uma força inclinada, uma força U de 20 newtons, aplicada a um ângulo de 15 graus com a horizontal, e eu quero saber qual que é a componente x desse cara. Tá? Então, para eu fazer isso, lembra da definição de seno. Como aquele é um triângulo retângulo, eu posso pegar que o cateto oposto sobre a hipotenusa vão me dar o resultado, né? O cateto oposto sobre a hipotenusa vai me dar o seno daquele ângulo. Então, se eu conhecer o ângulo, eu vou conseguir utilizar aquele ângulo para descobrir quanto é que vale a componente vertical, o y. Tá? Então, se eu estiver interessado em o y, percebe que basta eu isolar o y naquela equação de cima, eu passo aquele u multiplicando para o lado oposto, como tudo é igual, eu joguei tudo para o lado direito. Então, a componente vertical daquela força vai ser dada pelo módulo da força como um todo, vezes o seno daquele ângulo. Tá? Logicamente, você poderia utilizar a função cosseno para achar quanto é que valeria a componente horizontal dessa mesma força. Né? Isso é análogo, é super simples de fazer, mas estou mostrando para vocês como fica super fácil utilizar aqueles conhecimentos de trigonometria para a gente chegar em informações que podem ser úteis para a gente em resistência dos materiais. Então, como que isso ajuda na soma de vetores, especificamente? Por enquanto, eu só mostrei para vocês como eu pego um vetor único e eu transformo ele em suas componentes. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que quando eu tenho dois vetores que já estão alinhados, que eles estão na mesma linha, somá-los fica muito simples. Tá? Eles ficam uma situação quase análoga ao que eu tinha anteriormente para os escalares. Eu posso simplesmente pegar um empilhado com relação ao outro e eu sei o comprimento desses dois caras. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 2 unidades, seja quais forem as unidades, tá? 2 metros por segundo, 2 newtons e tudo mais. Um vetor de 2 unidades apontando para a direita, somado a um vetor de 3,5 unidades apontando para a direita também, fica muito claro que o vetor soma vai ser simplesmente eu colocá-los um juntinho do outro e somar, e isso vai me dar um vetor resultante, um vetor soma de 5,5 unidades. Tá? E nesse ponto é importante a gente lembrar uma outra coisa. Tá? Ao longo desse curso todo a gente vai falar bastante, a gente vai ter que se preocupar bastante com os sinais dos vetores que a gente está lidando. Tá? E uma coisa, eu sempre recomendo para os meus alunos que não se preocupem tanto com o sinal dessa coisa, o que isso representa para mim e tudo mais. O sinal basicamente representa o sentido que você está segundo aquela linha de ação que você tinha. Então você está na direção correta, se os seus vetores estão todos alinhados, o sinal simplesmente vai estar indicando se você está caminhando para um dos lados ou para outro dos lados daquela linha de direção. Então não é algo para se apavorar. É claro que você não pode fazer erros, né? Então se a sua estrutura está carregada com 30 toneladas para baixo e você botar ela para cima, isso vai te dar resultados totalmente diferentes sobre o comportamento de uma estrutura como essa. Mas o que eu posso fazer quando eu tenho um vetor com sinais opostos, tá? Então olha aqui o exemplo, né? Se eu tivesse um vetor, então, pegando essa mesma direção, tá? Agora um vetor de 3 unidades, só que eu estou tentando somar ele com um vetor de 1,3 unidades que está no sentido oposto. Tá? Então eu posso fazer o quê? Eu posso de novo empilhar eles. Vou pegar aquele vetor de 3 unidades, vou voltar ao final dele, eu vou começar a desenhar o vetor que está no sentido oposto, eu vou voltar, e com isso o vetor soma fica claramente aqui representado na cor azul, é um vetor cuja magnitude é simplesmente a diferença desses dois caras. Tá? Então, um vetor de 1,7 unidades na direção do vetor de maior comprimento. Certo? Então, sempre que você quiser fazer uma operação de subtração de vetores, o que você está fazendo basicamente é invertendo um sinal. Se você entender como é que funciona a soma de dois vetores, uma operação de subtração de dois vetores é simplesmente você começar um processo de soma com aquele vetor que teve o sinal trocado apontando para o lado oposto. Tá bom? Então vamos um pouquinho mais adiante. Né? Então, uma vez que eu tenho todos os vetores que são de meu interesse, eu proponho que vocês sempre decomponham todos esses vetores. Tá? Uma vez que eu fiz todas essas decomposições, o que vai aparecer para mim? Eu vou ter vários vetores que estão alinhados. Todos os componentes horizontais vão estar alinhados ao longo do eixo x, e todos os componentes verticais vão estar alinhados ao longo do eixo y. Uma vez que eu fiz isso, fica muito fácil fazer a operacionalização de sejam 5, 10, 20, 1 milhão de vetores. Vocês perceberam antes, né? Basta eu simplesmente operar os módulos desses caras e definir para qual lado o vetor resultante fica. Tá?
Então eu vou poder pegar todos os componentes horizontais e somá-los diretamente, bem como os verticais. Então os resultantes, o que é importante de eu fazer isso? Os resultantes verticais e horizontais serão os componentes do vetor soma. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Então vamos voltar àqueles vetores que eu tinha anteriormente para ficar mais claro o exemplo que eu estou querendo mostrar para vocês. Tá? Então vou sumir um pouquinho da tela de vocês para ficar mais claro o desenho. Então olha só, se eu desenhar um plano cartesiano x e y e colocar nesse plano cartesiano x e y o nosso vetor u, vou fazer aquele processo de achar as componentes. Traço uma paralela ao eixo y, acho a intersecção com o eixo x. Traço uma paralela ao eixo x, acho a intersecção com o eixo y. E isso vai dar origem às duas componentes, a componente x e a componente y do meu vetor u. Se eu fizer a mesma coisa com o vetor v que eu tinha mostrado anteriormente, faço ali as paralelas aos eixos, e a partir das intersecções eu acho as componentes vx e vy. Só que quando eu estou querendo somar esses vetores, na verdade eles estão morando no mesmo plano cartesiano. Então vamos ver o que isso acontece. Vou desenhar um plano cartesiano um pouquinho maior aqui e vou colocar o vetor u. Fiz aquele processo para achar as componentes, coloquei o vetor v, fiz o mesmo processo para achar as componentes, e agora o vetor soma dos dois, o vetor v somado ao vetor u, eu posso fazer ele por componentes. Então eu vou começar na direção de x. Percebe que o componente u de x é maior que o componente v de x, eu vou pegar esse componente u de x, vou deixar onde ele está, eu vou pegar aquele pedacinho do componente v de x e vou botar ali ao final dele. No final, então, o que eu tenho, está marcado em azul, é simplesmente esse vetor u mais v na direção de x. Vou fazer a mesma coisa na direção de y. O componente vy, dessa vez era maior que a componente uy, peguei a componente uy, coloquei ao final do componente vy e achei a componente y do vetor soma, u mais v na direção de y. Agora eu uso, são dois vetores que estão com as origens unidas, eu posso usar o método do paralelogramo para achar o vetor soma. Então eu traço a paralela a partir do final daquele vetor, traço a paralela a partir do final desse vetor, e simplesmente o vetor soma desses dois, u mais v, que é que eu estou procurando desde o começo, está marcado aqui na sua tela. Certo? Vamos ver mais um exemplo. Tá? Então agora percebe que eu desenhei no meu eixo x, estou levando ele também para o lado negativo, porque não tem problema nenhum se o seu vetor estiver apontando e tiver um pedacinho dele para o lado positivo e um pedacinho para o lado negativo. Então vamos pegar o mesmo vetor u de antes, com as componentes o x e o y. Agora eu vou tentar somar ele ao vetor w. O vetor w está apontado aqui, para esse lado. Vou achar as componentes da mesma forma. Paralela ao eixo y, intersecciona o eixo x. Paralela ao eixo x, intersecciona o eixo y. Nas intersecções, eu acho as componentes wx e wy. Então, como é que eu vou fazer agora? Vamos começar a fazer pelo eixo x. Percebe que o vetor wx estava apontando para a esquerda. Então, ao final do vetor ux, eu comecei a desenhar o vetor wx, eu descontei um do outro, ficou um caso análogo ao que eu tinha mostrado anteriormente para aqueles vetores que tinham sinais opostos. E claramente o vetor soma fica dado aquele pedacinho em azul na sua tela, o mais w na direção de x. Na direção de y tinha a situação como eu tinha anteriormente. O wy é maior do que o de y, eu peguei o de y, joguei lá para cima, e fiquei com u mais w na direção de y. Como que eu componho o vetor soma agora? Uso o método do paralelogramo, traço paralelas aos eixos, e desenho o vetor soma desses dois camaradas. Então, esse processo de soma de vetores, você pode utilizar para qualquer tipo de vetor, para operar qualquer tipo de grandeza vetorial que você tem. Tá? Então, muito importante para a gente aqui em resistência dos materiais vai ser você conseguir operar forças. Né? Então, eu proponho para vocês, de agora em diante, a gente utilizar o que a gente mostrou aqui ao longo dessa aula, todos os conhecimentos, a revisão de tudo como que funciona a soma vetorial e quais são as propriedades trigonométricas que podem me ajudar para achar os componentes de vetores diferentes. Acho legal vocês utilizarem isso treinando nos próximos problemas que eu vou propor para vocês. Tá? Então eu gostaria que vocês, para esses problemas de seguida, gostaria que vocês encontrassem as componentes x e y dos seguintes vetores. Tá? Vou mostrar todos eles, depois se você precisar copiar, você pausa o vídeo. Tá? Então se eu tiver um vetor A de 5 newtons, que estiver fazendo um ângulo de 45 graus com a direção positiva do eixo x, eu quero que você descubra quanto é que valem as componentes a x e a y desse ângulo. Para o vetor B, que está apontado nesse sentido que está mostrando ali, fazendo um ângulo beta de 30 graus com a vertical dessa vez, se ele valer 10 newtons, eu gostaria que você descobrisse quanto é que valem as componentes x e y. Perceba que nesses dois vetores diferentes, os ângulos estão com relação a eixos diferentes. Tá? Isso não pode ser um problema para você. Isso é uma oportunidade de você treinar exatamente isso. Tá? Finalmente, para um vetor C, que vale a 8,5 newtons,
eu gostaria que vocês achassem as componentes x e y, sendo que ele faz um ângulo com a vertical de 70 graus, certo? Então, preste bem atenção, construa seus triângulos retângulos que precisa para esses problemas e resolva esses problemas. Tá? Uma segunda classe de problemas que eu vou propor para vocês, eu quero fazer com que você descubra qual que é o valor do ângulo principal e o ângulo de posição indicado a partir dos seus componentes. Então, fazer um problema meio ao contrário. Tá? E como é que você vai fazer isso? Eu estou dando uma dica para vocês. Tente usar Pitágoras e usar funções trigonométricas inversas. Né? Na sua calculadora, o seno a menos 1, cosseno a menos 1, tangente a menos 1, você tem diversas opções diferentes. Tá? Então, eu quero que você descubra o vetor D e o ângulo alfa que ele faz com o sentido positivo do eixo horizontal. Se as suas componentes x valerem 4,8 newtons para a direita e a componente vertical valer dy valer 3,2 newtons para cima. Em seguida, eu gostaria que vocês descobrissem quanto é que vale o vetor, qual é o módulo do vetor E, se a sua componente EX vale 6 newtons na direção negativa do eixo, né? Lembra das convenções de sinais que a gente tinha anteriormente, né? E se a sua componente Y vale 2,5 newtons na direção negativa do eixo Y. Quero que você descubra também aquele ângulo gama que ele está fazendo ali com a vertical. Tá bom? Se precisar copiar, pausa o vídeo aí. E finalmente, gostaria que você realizasse a soma de vetores indicados a partir das suas componentes cartesianas. Tá? E no final gostaria que vocês determinassem também o ângulo que o vetor soma faz com a horizontal. Tá? Então, estou propondo aqui para vocês somarem um vetor F com um vetor G, o vetor F de 60 newtons somado com o vetor G de 42 newtons. Só que você tem as posições caracterizadas desses caras aqui. Né? O vetor F faz um ângulo de 40 graus com a horizontal, enquanto que o vetor G faz um ângulo de 25 graus com a vertical. Então, logicamente, o caminho para a resolução desse problema passa por você desenhar adequadamente os seus eixos cartesianos e conseguir colocar bem esses ângulos dentro de triângulos que vão ajudar vocês a descobrirem as componentes desses vetores. Então, foi isso para a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente terá outras aulas com revisões de componentes de conhecimentos que vocês têm que dominar para conseguir lidar com os conhecimentos de resistência dos materiais. Mas muito em breve a gente vai entrar mesmo em resistência dos materiais, né? Falando de estruturas, cálculos de reações de apoio e tudo mais. Próxima aula que vocês têm que acompanhar é a aula de forças. A aula de quem definiu as forças, quem caracterizou essas grandezas, né, que foi Newton. Então a gente vai falar das leis de Newton nas próximas aulas. Tá bom? Muito obrigado e até logo.